Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da Iven, referentes aos resultados do terceiro trimestre. Estão presentes conosco hoje os senhores Leandro Melnick, Carlos Vollenweber e Thiago Krau. Informamos que este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Iven, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Vollenwerb, CFO e diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. É uma satisfação apresentarmos os resultados da Iven do terceiro trimestre e dos 9 meses. Eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo alguns destaques do ano no slide 2. Nos 9 meses, a Iven lançou 13 projetos que totalizaram VGV de 2 bilhões, sendo 1,6 bilhão a sua participação. Isso representou um crescimento de 79% em relação ao mesmo período de 2020, conforme demonstrado no gráfico superior do lado esquerdo do slide. As vendas líquidas, elas totalizaram 1,2 bilhão no percentual Iven, também um crescimento de 17% em relação ao ano passado. Nosso lucro líquido nos 9 meses foi de 189 milhões, um importante crescimento de 82%, representando um retorno anualizado sobre o patrimônio de 14%, demonstrado no gráfico direito superior do slide. Nós geramos no ano 155 milhões de caixa operacional, pagamos 181 milhões entre dividendos e recompra de ações Iven. E continuamos com uma posição de caixa bastante robusta de 1,1 bilhão, apresentados na parte inferior do slide. Também é importante comentar a melhora do aging do nosso estoque, onde o volume de unidades concluídas reduziu 52% no período, passando de 35% para 14% do VGV total. Detalhando melhor nossos lançamentos, no slide 3, lançamos no terceiro trimestre 2 empreendimentos em São Paulo, com VGV de 584 milhões, e 2 no Rio Grande do Sul, totalizando 182 milhões. A participação Iven no VGV lançado nesse TRI foi de 658 milhões. Os lançamentos desse trimestre foram nos segmentos de médio alto e alto padrão. No slide seguinte, nós temos as imagens dos empreendimentos lançados em São Paulo, sendo o Arbo na região do Alto de Pinheiros, um projeto de alto padrão com condomínio clube e também uma solução de home office, e o IB Ibirapuera, um empreendimento com unidades de 1, 2 e 3 dormitórios, voltado para o segmento de médio e alto padrão. No slide seguinte, nós detalhamos a performance das vendas líquidas, que totalizaram 277 milhões esse trimestre e representou uma VSO consolidada de 11%, demonstrado no gráfico esquerdo do slide. Nesse trimestre, a nossa velocidade de vendas ela foi impactada pela concentração de lançamentos no final do TRI e pela estratégia de buscar preços de metro quadrado mais altos. No entanto, é importante destacar que estamos com um volume de estoque bastante saudável, um estoque novo. Com isso, nós temos uma boa flexibilidade para trabalharmos as vendas de lançamento com inteligência e capturarmos a maior rentabilidade possível. Olhando para os distratos no gráfico ao lado direito do slide, nós reduzimos em 21% o VGV distratado no ano, quando comparado com o mesmo período de 2020. Nossa carteira de clientes está extremamente saudável, sendo que na Iven São Paulo estamos com NPL no all-time low. No slide 6, abrimos melhor o nosso estoque. Estamos com estoque total de 2,3 bilhões,
aonde das entregas que realizaremos em 2022, 72% já está comercializado e das entregas de 2023, 52% já está vendido, apresentado no gráfico de barras na parte inferior à direita do slide. Como já comentado, nosso volume de estoque concluído representa apenas 14% do total. Passando para o banco de terrenos, no slide seguinte, temos hoje 6,2 bilhões de land bank no percentual even, ou 9,8 bilhões no total, composto por 60 terrenos localizados essencialmente nos bairros nobres nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. Nesse trimestre, nós compramos 4 terrenos, sendo 1 em São Paulo e 3 no Rio Grande do Sul, totalizando um VGV potencial de 411 milhões. No slide 8, apresentamos nossa estrutura de capital. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de apenas 351 milhões e uma posição de caixa de 1,1 bilhão, representando um caixa líquido de 763 milhões ou 30% do patrimônio líquido consolidado, demonstrado na tabela do lado esquerdo do slide. No ano, nós geramos 155 milhões de caixa operacional. Nesse terceiro trimestre, nós queimamos 82 milhões, basicamente dado ao pagamento em caixa na compra de novos terrenos. Por fim, no slide 9, apresentamos nosso resultado. Nossa receita líquida totalizou 1,7 bilhão nesses 9 meses, um crescimento de 42% em relação a 2020, apresentado no gráfico superior à esquerda da página. Nosso lucro bruto ele cresceu na mesma proporção da receita, totalizando 483 milhões no ano. Já o lucro líquido cresceu 82% no período, totalizando 189 milhões no ano, com margem líquida de 12,8% e se traduzindo num ROI anualizado de 14%, demonstrado no gráfico na parte inferior da página. Importante destacar que a Even São Paulo é uma companhia já consolidada e ela entregou um ROI anualizado de 18% nesse período. No curto prazo, é natural que nosso investimento na Melnick puxe o ROI consolidado para baixo, até que a Melnick conclua sua curva de crescimento, investindo o capital levantado no IPO. Com isso, eu passo a palavra para o Leandro, CEO da Even. Bom dia a todos. Eu gostaria de então enfatizar que nós estamos muito satisfeitos com os números apresentados no acumulado deste ano. Na visão operacional, o nível de velocidade de vendas em estoque vem apresentando um acumulado muito positivo, o que resultou num baixo nível de estoque prontos, que é muito saudável para a companhia. Nós conseguimos crescer o número de lançamentos e tendo uma boa absorção de velocidade de venda desses lançamentos, conseguindo manter a margem, o que é muito relevante nesse momento, né, que nós vivemos no primeiro semestre e ainda hoje de bastante instabilidade de custos, de crescimento de custos e instabilidade econômica. O nosso NPL, nossa inadimplência da carteira, está no menor nível histórico, ou seja, uma carteira de recebíveis extremamente saudável, e também eu destaco de forma relevante pelo momento que vivemos, né, do aumento do índice do INCC, o que mostra a saúde e a consistência da carteira quando o índice de inadimplência, nessas circunstâncias, continua muito baixo e nos menores níveis históricos. Consequentemente, tivemos um crescimento expressivo da receita e do lucro líquido. Numa visão de rentabilidade, como o Carlos bem destacou, estamos com o ROI, o ROE, anualizado da operação de São Paulo, que está mais maduro em 18%, e consolidando com a operação de Porto Alegre, que vem de uma capitalização expressiva devido ao IPO, em 14% de rentabilidade. Na nossa análise, esses bons números são consequência do nosso planejamento estratégico, que, por um lado, ele apresenta uma busca e hoje uma entrega de uma solidez financeira bastante relevante na empresa, com a estratégia de aquisição de terrenos através de permuta, o que nos dá uma flexibilidade de gestão muito importante no nosso mercado e no momento que a gente vive de instabilidade de cenário de médio e longo prazo. Por outro lado, nós temos um planejamento estratégico que nos pauta
por produtos diferenciados, de valor agregado, e só estamos atuando em regiões que a IVE tem grande conhecimento. A consequência disso está sendo uma assertividade bem importante e interessante em lançamentos, conseguindo trazer a diferenciação do produto para uma precificação mais acima diferenciada em relação ao mercado e mantendo margens planejadas mesmo nesse momento, de novo, como eu citei, de bastante oscilação de custos. De forma geral, esse nosso planejamento estratégico ele nos deixa muito tranquilo e preparados para esse momento que a gente está vivendo. Os lançamentos e a operação com resultados muito positivos, mas com uma visão, né, de macroeconomia com instabilidade, com dificuldade de enxergar como serão os próximos trimestres em termos de economia e também vamos enfrentar agora um ano eleitoral, e esse nosso modelo nos permite, então, ter a condição de aproveitar o mercado se ele continuar positivo, como foi nos últimos trimestres, devido ao nosso land bank permutado, ou, eventualmente, se acomodar o nível de lançamento de acordo com o resultado dos empreendimentos que estão em vendas. Então, nós estamos confortáveis, né, com o momento que estamos vivendo e entendemos que o planejamento estratégico da companhia é o que vem ancorando esse resultado. Então, eu queria passar aqui para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela, e você deverá clicar em desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Nossa primeira pergunta vem de Laísa Alonso, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Acho que vocês conseguiram manter margem, que é uma coisa que todo mundo tem enfrentado dificuldade. E minha pergunta vem um pouco em linha com isso. Para o próximo ano, a gente tem visto algumas incorporadoras já terem dificuldade em encontrar mão de obra para tocar as construções que tiveram um grande volume esse ano. Como que essa mão de obra deve afetar as produções de vocês? Se a gente já tem alguma margem de gordura nessa viabilidade? E sobre os novos projetos, o pipeline de lançamento deles é grande para o próximo ano, mas eles vêm num momento um pouco mais difícil, onde a gente vai enfrentar alta de juros, a lei de distrato ainda não foi testada. Se vocês vão continuar mantendo o volume de lançamentos ou se a gente deve ver ele dilatar um pouquinho mais para 2022, 2023? Obrigada. Oi, Thaís. Eu lembro, Laís, obrigado aqui pela pergunta. Na primeira parte da pergunta, a questão de mão de obra e de receios a isso, nós estamos bem seguros. A IVEN, ela tem tradicionalmente uma construtora muito grande em termos de atuação em São Paulo. Nós sempre tivemos, né, a construção própria e uma estratégia de parceria de longo prazo com os principais fornecedores, tanto de material quanto de mão de obra. Isso é muito importante nesses momentos de oscilação, porque a gente consegue e vem conseguindo até em momentos mais tensos em relação a esse tópico, conservar uma boa segurança, né, de fornecimento tanto de materiais quanto de mão de obras. Nós passamos agora recentemente na parte mais de materiais e suprimentos também por alguma tensão de fornecimento e a gente teve uma boa performance, vamos dizer assim, nesse momento de dificuldade da cadeia produtiva. E na parte de mão de obra nós temos uma parceria bastante sólida com vários empreiteiros, então a gente está bem tranquilo, vem trabalhando isso de forma atenta, porque realmente aumentou muito o número de lançamentos acumulado nos últimos 2 anos em relação aos anos anteriores, e isso certamente gerará algum incremento produtivo, né, no nosso setor. Em relação à segunda pergunta, a parte de pipeline, margem e
condição de manter o volume no ano que vem, eu remeto ao que eu trouxe na minha fala no nosso planejamento estratégico. A gente tem um land bank e uma condição de manter um bom volume até um nível de incremento em produtos que a gente tem muita crença na resiliência, né? São produtos na área de desejo de consumo do cidadão, seja na parte do centro expandido de São Paulo, onde a Iven tem muito domínio, e a Iven sempre foi muito relevante na atuação, mas o modelo de aquisição dos terrenos que faz parte dessa nossa estratégia de ser uma empresa leve, ele nos permite, sem nenhum dano maior à empresa, fazer a escolha do momento de lançamento sem nenhuma penalidade econômica de custo de carreira. Então, nós estamos tendo uma performance muito boa nos lançamentos e continuamos tendo. É uma pergunta que é recorrente, como é que está as últimas semanas, os últimos meses. Está bastante positiva. E a gente, então, vai implementar o nosso pipeline de acordo com uma análise no ano que vem muito próxima do mercado. Né? O mundo no Brasil bastante volátil e essa condição nos deixa muito tranquilo, porque a gente tem a condição de aproveitar o mercado, se ele continuar conseguindo responder bem aos produtos da tipologia que a Iven vem trazendo, ou, eventualmente, fazer alguma adaptação no volume de lançamento sem nenhum problema, se nós entendermos que isso é necessário. E essa nossa formatação de aquisição do land bank deixa a empresa leve e deixa a empresa em condição de fazer esse movimento sem maiores danos. Muito obrigada. Pedro Lobato, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Leandro, Carlos e time. Obrigado pela apresentação. Do nosso lado aqui, a gente gostaria só de entender um pouco melhor a cabeça para o uso de caixa em excesso e até que ponto essa compra de terrenos em caixa que vocês fizeram no TRI indica uma mudança na estratégia aí, olhando para frente. E o segundo ponto aqui é que a gente entende que tem uma concentração maior do land bank no alta renda, mas a gente gostaria de entender um pouco melhor como é que está a viabilidade dos projetos aí de média renda e a sensibilidade que vocês têm em relação a esse tipo de projeto, olhando para o ano que vem aí com essa possível deterioração do macro. Obrigado. Vamos lá, Pedro. Obrigado pela tua pergunta. Aqui é o Carlos que está falando. Eu vou começar respondendo, né? Com relação ao uso do caixa, é importante entender hoje que a gente tem duas companhias que elas não conversam com seus caixas, né? Hoje a Iven, ela tem um caixa líquido sobre o patrimônio na ordem de 20%. A Melnick hoje, ela, em função da oferta, ela tem um caixa líquido maior, na ordem de 45% sobre o patrimônio. E lógico que a gente poderia ter uma estrutura de caixa um pouco mais alavancada, mas a gente está trabalhando num cenário muito positivo para a companhia, porque que nem o Leandro explicou, na hora que a gente separa, né, São Paulo e Porto Alegre, a Iven São Paulo ela está entregando um ROI bastante robusto, né? Nesse ano a gente entregou 18% anualizado, com uma estrutura de capital desalavancada. Então, num Brasil onde o cenário de 2022 ele está bastante incerto, né? A gente prefere continuar com uma posição de caixa robusto, né? Nós praticamente já zeramos as dívidas brutas na holding, eu devo pagar quase que 100%, continuar amortizando o residual, né? Hoje a gente tem em torno de 180 milhões de dívida corporativa que a gente continua amortizando ao longo do ano que vem, preserva o caixa para um cenário um pouco mais incerto, e a gente vai estudando isso conforme tiver uma melhor visibilidade do futuro, né? Quando a gente olha a aquisição de terrenos, faz parte da estratégia da Melnick a compra de terrenos com caixa, né, para aplicar o dinheiro da oferta e do caixa que nós consumimos nesse TRI, que foram 82 milhões, a maior parte, né, 52, veio da Melnick, né, que foram a compra de 3 terrenos e o pagamento de terrenos já adquiridos.
E na Iven, a gente continua com nossa política e estratégia de permuta financeira, mas, dado um cenário tributário um pouco mais incerto, a gente mantém o caixa para que, em períodos onde o permutante financeiro, como a gente está passando hoje, tenha dúvidas de pagamento de dividendos sobre a SPE, a gente possa continuar o nosso investimento em CAPEX, mesmo que pontualmente usando caixa para algum terreno muito bem localizado. Nesse trimestre, por exemplo, a gente comprou um terreno na ordem de 60 milhões na região do Alto de Pinheiros, que é uma região muito desejada e bem resiliente, mesmo que a gente lance em um momento mais difícil de mercado, né? Então, é isso. A gente continua com uma estrutura hoje não ideal, né? Mais desalavancado talvez do que o ótimo, mas num cenário interno, num cenário mais incerto para o ano que vem, no nosso negócio, que exige bastante de capital, a gente prefere manter dessa forma, ter maior visibilidade. Pedro, eu vou complementar a tua segunda parte da pergunta e vou de novo trazer para a estratégia da empresa, que eu acho que é um ponto muito relevante nesse momento que a gente está vivendo. Se a gente vai conseguir manter margens no médio padrão, ou é a pressão que a gente tem por margem, né, que a gente faz essa pergunta agora nos próximos trimestres, com esse cenário que a gente está vendo mais nebuloso. A gente entende que sim, vamos manter a margem. E por quê? Que eu volto à estratégia. A Iven está com uma estratégia de muita solidez financeira. A gente já vem tendo essa característica de ter um caixa muito elevado, uma baixa alavancada. Que às vezes, no momento de crescimento, a gente tem uma reflexão de não ser a estrutura mais eficiente em termos de rentabilidade, mas ele é, na nossa visão, a estrutura que garante uma empresa ser muito estável em qualquer cenário macroeconômico. A gente continua com caixa alto e isso nos dá bastante tranquilidade para a estabilidade futura. Em relação à parte de corporação dos lançamentos, dos resultados dos lançamentos, como eu ressaltei que a nossa estrutura majoritária é de terrenos por aquisição pelo Land Bank, na operação de São Paulo, em Porto Alegre, um pouco diferente devido ao IPO recente, e aí uma característica de caixa ainda mais prolongada, mas ela é majoritariamente aquisição de terrenos pelo Land Bank. Isso nos dá tranquilidade de conseguir alterar e ajustar o nosso pipeline de lançamento em relação à situação do mercado. E isso é muito importante no momento que a gente está vivendo. Porque quando a gente compra terreno de dinheiro, a gente fica com aquela obrigação, entre aspas, de lançar, senão o custo de capital, o custo de carrego começa a ser muito relevante. Nessa nossa estratégia, a gente consegue fazer a análise, o diagnóstico de mercado, análise do nosso Land Bank e jogar os nossos terrenos dentro do que o mercado vem absorvendo. Então, dentro dessa estratégia, nós estamos conseguindo fazer uma movimentação dentro do nosso pipeline de lançamentos e a tal ponto que a gente vem fazendo projetos com momentos que são de alta renda, média alta, e mantendo a margem. A gente vem conseguindo fazer isso e entendemos que vamos continuar conseguindo fazer isso durante o ano. Eu queria, Pedro, só finalizar, então, a tua pergunta, né? Você falou dos lançamentos futuros e também ressaltar, com relação aos dividendos, né? Que nesse ano, quando a gente olha o que a gente já pagou de dividendos e recompra de ação, foi um volume importante, né? A gente já pagou nesse ano 181 milhões, continuamos com uma estrutura de capital, que nem o Leandro falou, bastante sólida, mas nesse ano já foi um yield de 12%, né? Se a gente olhar o market cap na companhia que ela está tradando hoje, né? Daí, indo para a sua segunda pergunta, de forma rápida aqui, quando a gente olha o pipeline de projetos, né, o Land Bank em São Paulo, que aí tem um Land Bank próximo de 5 bi, né, e ele está muito concentrado em projetos de alta renda e luxo, né? A gente entende que hoje o segmento, né, se a gente fizesse
um breakdown dos principais segmentos, a gente pode falar do segmento mais econômico, onde a gente sente mais dificuldade aí de repassar preço e manter margem, né? O segmento para investidores, né, que hoje, em função do aumento de taxa de juros, é um segmento que a gente olha com mais cuidado, e o segmento de alta renda e luxo tem se mostrado bastante resiliente, tanto por uma demanda ainda forte, como a gente conseguindo repassar preço muitas vezes acima do INCC, porque é um produto desejado, a gente consegue colocar muito atributo diferencial no nosso produto, isso que a gente tem visto nos lançamentos recentes, como o Arbo, que a gente lançou aqui no Alto de Pinheiros, como o Portugal, que a gente lançou nesse trimestre também, que foi um sucesso de vendas, né? Então, do nosso banco de terrenos, olhando para os próximos anos, a gente tem uma concentração muito forte no segmento de alta renda e luxo, que são segmentos que a gente entende aí mais resilientes para esse mercado com taxas de juros mais altas. Tá certo, muito claro, pessoal. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem do Igor Altero, do XP. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta aqui mais com relação à dinâmica de VSO, né, que desacelerou um pouco nesse trimestre, né, contra o trimestre passado. Se vocês estão vendo isso como uma tendência, né, o mercado esfriando um pouquinho assim do lado da venda, e como é que vocês estão pensando a questão entre VSO, trade-off, né, entre VSO e margem, né? Se puder falar como vocês têm conseguido repassar preço, né? Também acho que seria legal até onde vai o affordability do cliente, né? Até quanto ele consegue absorver esses aumentos de preço que vocês estão conseguindo fazer. Se pudesse dar esse view também seria interessante. Obrigado. Então, a gente vem trabalhando fortemente esse assunto e nós estamos conseguindo manter um preço mais elevado, que segura a nossa margem, os patamares que a gente entende adequado, sem ter um problema tão acentuado na VSO. Então, essa dinâmica, né, de VSO e preço, ela combina com o que eu coloquei anteriormente, que é o tipo de produto que está levando ao mercado. Essa tipologia de produto de alto valor agregado, isso quer dizer só de média e alta renda, são produtos dentro do seu segmento, em relação aos seus concorrentes, com mais valor agregado e, portanto, também um pouco mais caro. E ele vem se caracterizando nos últimos lançamentos por produzir produtos, quando comparáveis aos seus concorrentes, com mais qualidade de atendimento distintivo, de áreas de lazer, e o cliente está entendendo isso e está nessa diferenciação pagando preço desse tipo de produto. E esse tipo de produto ele é um pouco mais resiliente em momentos desses, porque ele conversa com o comprador que tem um desejo de consumo, e o desejo de consumo ele não está limitado ao bolso. Claro que tem uma relação com o que ele pode pagar, mas ele tem alguma elasticidade quando ele compra o produto que ele realmente quer consumir. Então, essa é a estratégia de produtos mais fortes em termos de qualidade, conseguir fazer com que o nosso cliente próximo entenda que o nosso produto que ele quer consumir está pagando um pouco a mais e a gente está conseguindo ter um VSO adequado, não buscando uma VSO exclusiva, que é uma assessoradora e mantendo uma margem boa. Então, nesses últimos meses ou últimas semanas, que a estabilidade do mercado mais rápido, a gente vem conseguindo lidar bem com esse processo e a gente acha que a gente também vai continuar tendo essa função de manter a nossa margem de planejamento sem ter um problema pessoal. Podemos conviver sim com um nível de pessoal, tem uma necessidade de caixa e conversa de capital e ter uma necessidade de fazer uma busca de pessoal mais agressiva, cedendo o preço.
Eu vou complementar aqui a resposta do Leandro, até o áudio do Leandro está tá um pouquinho ruim, a gente vai entender aqui o que está acontecendo, mas quando a gente olha a VSO desse trimestre, ela foi um pouco mais baixa. Quando a gente olha dos trimestres passados, ela foi bastante saudável, né? A gente estava observando nos últimos 4 trimestres uma VSO de lançamento na ordem de 35%, 36% por tri, o que a gente entende que é uma VSO saudável. Eu gostaria de conceituar 2 pontos, né? Primeiro, quando a gente olha a qualidade do nosso estoque, se a gente tirasse uma foto do estoque da companhia há 2 anos atrás, a gente tinha metade do nosso estoque, né, praticamente R$1 bilhão em estoque concluído. Hoje, o volume de estoque concluído ele é muito baixo, ele é 14% do total. A gente entende que o ideal talvez seria na casa de 10%, né, que são aqueles clientes que acabam não conseguindo financiamento na data da entrega. Então, a gente está muito próximo de um volume de estoque concluído no nível ideal, né? E o estoque nosso total, que compreende aí 2,3 bilhões, ele é um estoque muito novo, ele é um estoque de produtos que foram lançados aí ao longo dos últimos 2, 3 trimestres. Então, é um estoque bastante novo, muitos deles ainda com stand de vendas, outros que estão começando a construção. Isso nos dá um bom tempo para trabalhar o preço, que era justamente o que o Leandro estava dizendo, né? A gente passou por os últimos 12 meses com uma inflação no nosso custo de construção na ordem de 12%, a gente precisa repassar esse preço para sustentar a margem. Na primeira pergunta, a Thaís trouxe esse ponto, isso é fundamental para a companhia, a gente sustentar a margem. Então, a gente está no melhor dos mundos, a gente está num momento com estoque muito baixo, que nos dá tempo e prazo para trabalhar a venda ao longo da construção do empreendimento e terminar a obra com ele praticamente todo vendido, né? E sustentar a margem desses projetos. Outro ponto que levou a nossa VSO para baixo, e esse foi o ponto principal, foi a concentração dos lançamentos no final do trimestre, né? A gente lançou 4 produtos, 2 em São Paulo e 2 em Porto Alegre. Um de São Paulo foi lançado no último final de semana do TRI, né, que foi o IB Ibirapuera, próximo lá do parque, e o Art Country Club em Porto Alegre, que é um produto de alto desejo, também foi lançado no finalzinho do trimestre. A venda desses dois está hoje bastante saudável e em linha com o esperado, né? Também agora no 4º trimestre nós já lançamos um produto no Brooklyn, né, que é um empreendimento que tem um VGV grande, ele está indo com uma velocidade de vendas muito boa. Então, é um produto voltado também para o segmento de alto padrão, né, que é o que a gente comentou como sendo mais resiliente. Então, nós estamos confortáveis com a VSO e, eventualmente, trabalhar com uma VSO um pouco mais baixa, mas garantindo aí a rentabilidade dos nossos projetos, que a gente entende que, na micro-região que a gente lança, são os melhores produtos. Obrigado, tá ótimo, Carlos. Obrigado, Leandro. A próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. São 2 perguntas. A primeira, só sentir um pouco com vocês, como é que vocês estão vendo a demanda agora em outubro, se vocês continuam sentindo por parte do mercado como um todo, não exclusivamente no segmento de luxo, uma desaceleração. E a segunda pergunta seria mais a respeito de aumento de juros, se vocês acreditam que nas conversas que vocês têm tido com os bancos, se ainda existe um potencial para mais novos aumentos de taxa de financiamento. É isso, obrigado e bom dia. Oi, Gasparetti. Aqui é o Carlos. Obrigado pela tua pergunta. Primeiro, com relação à demanda, né, a gente tem uma leitura bem clara da segmentação do mercado, né? São Paulo, nos últimos 3 anos, vem lançando bastante unidades, tanto compactas como de 2 dormitórios, né? Quando a gente lança esse produto onde o affordability do cliente ele é mais relevante, a gente já sente, tanto pela condição de financiamento um pouco mais cara, né? E, de novo, quando a gente
muda aí 1 ponto percentual nos juros do financiamento do cliente, isso representa, na média, 7%, né, da PMT que ele paga, e se a gente olhar em relação a 3 meses atrás, a gente tem mais ou menos aí de 150 a 200 bips que os bancos estão praticando mais caro do que estavam praticando antes, isso representa aí, vai de 11% a 14% em uma PMT maior. Então, quando a gente está trabalhando com um perfil de cliente que tem limitação de affordability, a gente já sente uma velocidade de vendas e até um volume de visitação um pouco mais magro do que a gente estava vivendo anteriormente, com taxas extremamente baixas e condições bastante atrativas, né? O lado bom é que, quando a gente olha o banco de terrenos da Even, como que eu já comentei, em São Paulo, a gente só tem hoje um terreno, né, um produto para ser lançado no segmento de entrada. O restante todo ele está concentrado nos segmentos de médio alto, alto e luxo, né, que vem se mostrando um segmento bem resiliente. Daí, tentando responder um pouquinho da sua primeira pergunta, como que a gente está vendo a demanda, né? A gente acabou de lançar um empreendimento que é no Brooklyn, né, que eu comentei, na Rua Portugal. A gente entende que é o melhor empreendimento do bairro, recentemente lançado, até com uma solução de home office que está tendo uma aderência, né, muito boa por parte do nosso cliente. A gente consegue endereçar as unidades não residenciais de uma forma inteligente, onde o cliente está pagando um metro quadrado correspondente ao valor da unidade maior que ele está comprando e levando o home office, né? Isso tem sido muito bom. E a demanda desse produto que a gente lançou recentemente, foi bastante sólida, né? A gente teve uma velocidade de vendas no lançamento aí na casa dos 30%, que a gente imagina que é uma velocidade saudável, né? Talvez não os 35% que a gente tinha, mas até por repassar um preço mais alto, continua numa velocidade de vendas bastante saudável. Então, a nossa leitura é que, para os produtos que a Even tem no seu banco de terrenos, a gente, por ser regiões de desejo e produtos diferenciados, a gente entende que está numa condição confortável, porque é um segmento mais resiliente. Excelente, Carlos. Se pudesse comentar, por favor, somente a respeito da taxa de financiamento, se você acha que ainda tem espaço para subir mais? Vamos lá. É difícil falar se a taxa de financiamento vai continuar subindo, né? Eu posso passar um pouco da minha opinião pessoal em conversas constantes aí que a gente tem com os principais bancos, né? Principalmente de grandes carteiras de poupança, né? A taxa de juros, ela continuando a subir, né? E a gente já vê uma sinalização um pouco acima aí de dois dígitos, né? Para os juros, eu acho que é natural que o financiamento do cliente na ponta ele ainda tem espaço para subir um pouco mais. Eu não acredito que o financiamento do cliente vai voltar a ser 2 dígitos, mas ele deve ficar muito próximo disso no final do ciclo, né? De novo, né, o maior impacto vão ser para os produtos que estão sendo entregues, né, agora, talvez não dos lançamentos, porque a gente já deveria enxergar ao longo do período de construção talvez uma taxa de juros no futuro um pouco melhor, mas das entregas que a gente vai fazer, esse é um ponto importante, né? Mas a gente deve ser a Selic continuando a subir, como a taxa futura ela sinaliza. Eu acho que ainda tem um espaço aí de entre mais 100 a 200 bips aí para os bancos aumentarem o seu custo de financiamento. Excelente. Muito obrigado, Carlos. Bom dia a todos. A próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendino, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Leandro, Carlos, Thiago. Tem uma pergunta aqui do meu lado sobre competição, né? Se vocês puderem comentar
Como que vocês estão sentindo a competição nas regiões que vocês estão lançando os projetos mais recentemente? Como que vocês estão vendo as estratégias de precificação desses concorrentes? E se isso é algo que preocupa vocês, ou acham que o mercado está reagindo de uma maneira mais racional a esse momento? É isso, obrigado. Oi, Elvis, tudo bem? A gente está vendo o mercado vindo com um ritmo mais competitivo em termos de lançamento, e nós estamos agora já interpretando que vai baixar um pouco o nível de intensidade de lançamento de mercado. Nós estávamos comentando agora há pouco, respondendo as prédios. Então, a gente já começa a ver um arrefecimento do nível de competição, tanto na parte primária de aquisição de terrenos, que é muito sensível a essa cultura dos incorporadores como todo o cenário macro, e também na área de lançamentos, sendo que a gente monta uma estratégia de tipologia de produtos, vamos sair um pouco do produto mais fácil, complexo da aquisição do terreno, mas também mais residente, até porque ele é menos ofertado, que são os produtos de média qualidade, grandes terrenos que permitem uma grande infraestrutura. Esses lançamentos nós estamos lançando um projeto de grande maioria, por exemplo, são verbas grandes e regiões geográficas difíceis esse tipo de terreno, que permite produtos que fogem um pouco da concorrência. Início de aquecimento do setor conseguiu colocar empresas mas pontualmente estamos conseguindo ter produtos com menos concorrência direta, que está nos deixando colocar em prática, a gente vem falando bastante nessa boa, que é uma manutenção do preço de venda, consequentemente, de uma boa margem, e uma visão estrutural do mercado, independente dos lançamentos da IVA, a gente já precisa nível de concorrência, principalmente nessa parte inicial de terrenos, para o nível de lançamento. Eu vou complementar a resposta do Leandro, até pela qualidade do som, que a gente ainda está tentando ver aqui. Mas vamos lá. Quando a gente olha para os produtos, né, tomando base os produtos que a gente lançou recentemente, né, nós lançamos na região de Alto de Pinheiros, que é uma região de desejo e com poucas opções do tipo de produto que a gente vem lançando, né? Então, a gente lançou um condomínio clube que não tem um produto comparado na região, e por conta disso a gente vem conseguindo um preço de metro quadrado que é o mais alto entre os comparáveis, com uma boa velocidade, uma velocidade saudável de vendas, né? A gente pode colocar dessa forma. E olhando para o ano que vem, quando a gente olha o pipeline da companhia, a gente tem um pipeline e um nível de VGV para ser lançado bastante robusto. Mas, dado que é um cenário no próximo ano de incerteza, nós podemos nos dar ao luxo de priorizar o lançamento dos produtos mais resilientes. Então, recentemente, né, aproximadamente um ano atrás, a gente comprou um terreno de 17 mil metros quadrados, né, para lançar na região de Pinheiros, do lado aqui do Shopping Eldorado, onde fica a nossa sede, que é um produto de luxo com um nível de desejo em função da característica do produto que a gente vai lançar, que a gente entende que tem uma resiliência muito boa, né, e que é um VGV importante para a companhia, e o mesmo para produtos que nós estamos desenvolvendo e aprovando, que nos garante manter mais ou menos o patamar de lançamento que a gente vem praticando, né? Praticamos esse ano, basicamente, e a gente imagina manter essa mesma velocidade em produtos e empreendimentos num segmento
que tem uma resiliência mesmo num mercado um pouco mais difícil, né? Então, isso está nos dando um conforto importante para a companhia, para continuar entregando os patamares aí de retorno, né, que a gente conseguiu alcançar esse retorno já nos 2 dígitos alto, né? Mesmo, de novo, olhando um mercado um pouco mais desafiador de 2022. Tá ótimo, Carlos. Leandro, ficou bem claro. Obrigado. A próxima pergunta é da Alexia Wiesel, do Eleven Research. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, obrigada por pegarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. Do nosso lado, são 2 perguntas referentes ao aumento das despesas de G&A. Se esse é o patamar recorrente ou se a gente deve esperar um aumento ainda, e se vocês podem dar um pouco mais detalhe do porquê disso está aumentando. E a segunda pergunta é em relação aos acordos judiciais, se vocês podem comentar um pouco mais sobre essa linha e se tem relação com o aumento dos distratos da companhia. Oi, Alex, obrigado pela tua pergunta. Aqui é o Carlos. Deixa eu começar pelo G&A, tá? O nosso G&A, quando a gente compara, né, com os últimos trimestres, ele foi um pouco maior, sim, você tem toda a razão. Ele foi 2 milhões aproximadamente maior que o trimestre anterior, tá? A gente não enxerga aumentos de G&A olhando daqui para frente, né? Até por conta da gente estar mais cauteloso, não tem sentido a gente crescer o G&A, principalmente olhando a configuração mais consolidada da operação de São Paulo, tá? Esse aumento pontual, ele veio por 2 motivos, tá? Nós temos uma previsão de resultado para esse ano de 2021 boa, né? A gente deve bater praticamente aí 100% das metas da companhia, ou próximo de 100% nesse ano, e a gente reforçou a provisão do incentivo de curto prazo da companhia, né? Dado que no primeiro semestre a incerteza da gente conseguir bater as metas do ano era muito maior em função da segunda onda do Covid, quando a gente teve maior visibilidade do resultado para esse ano consolidado, nas metas de curto prazo, a gente reforçou um pouco a provisão de ICP, é isso que fez esse primeiro, parte desse aumento, tá? E a outra parte foi pela tranche anual que nós fazemos de incentivo de longo prazo para os gerentes da companhia, né? Então, isso também teve um impacto num volume maior de provisão de incentivo de longo prazo, que são metas hoje que estão atreladas muito ao retorno da companhia, né? O incentivo de longo prazo, ele só vai ser pago, né? Ele tem um período de vesting de 3 anos. Quando nós medirmos daqui 3 anos esse retorno da companhia e ele tiver num patamar bastante saudável, né? Esse é o principal indicador do pagamento em ações, tá? Então, esse foi o motivo da variação, mas a gente não enxerga crescimento de G&A, tá? Falando um pouquinho sobre gastos tributários, eles foram um pouco maior, de fato, nesse trimestre. O que nós estamos fazendo já ao longo desse ano, né, e principalmente nos últimos 2 trimestres, de uma forma um pouco mais acentuada, a gente tem intensificado o número de negociações com contraparte, né? De modo que a gente acelere a resolução dos casos do nosso passivo. O que acontece é que alguns processos que estavam no possível, né, de acontecer e não no provável, que é onde a gente faz a provisão disso no nosso resultado, a gente acelerou essas negociações. Essas negociações foram atrativas do ponto de vista para a companhia, né? E a gente encerrou essas negociações e a negociação ela transita direto caixa contra resultado, né? Ele não tinha sofrido a provisão prévia porque a gente, enfim, tem todo um workflow
de provisão e quando a gente acelera isso, deu esse efeito, né? Mas a gente entende que para a companhia isso é bastante saudável e, de novo, olhando para frente, a gente deve até ter uma redução aí do volume que vai transitar como acordos judiciais no nosso resultado. Até porque quando a gente olha o número de causas que estão sendo resolvidas, ela é muito maior do que o número de novas ações que entram na companhia. Então, a tendência clara nossa é uma redução nesse volume de contingência jurídica. Tá? Quando a gente olha para o distrato, na verdade, o nosso distrato ele não aumentou, né? O nosso distrato ele vem diminuindo, na verdade, em termos nominais. Como que a VSO, né, o volume de vendas líquida no trimestre, ele foi um pouco mais baixo, né, por conta daquilo que a gente já comentou nas perguntas anteriores, o percentual de distratos sobre as vendas líquidas ele aumenta, mas na prática o volume nominal de distratos ele vem reduzindo. E quando a gente olha a qualidade da nossa carteira, tanto na IVA em São Paulo, né, quanto na Melnick, que é a nossa investida no Rio Grande do Sul, a gente está no menor nível de NPL dos últimos 5 anos, né? E isso abrindo a segunda derivada por segmento, né? Olhando os segmentos tanto de alto padrão como unidades compactas, como produtos de entrada, esse mesmo efeito se reflete em todos os segmentos. Então, a gente está com uma qualidade de carteira muito boa, né? E a gente vê um volume de extratos, na verdade, até a tendência de uma leve redução e não de aumento. Certo, ficou bem claro, obrigada. Próxima pergunta é da Frani Oren, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Carlos. Pessoal, tem uma pergunta que eu não sei nem se foi respondida, peço desculpas em ter atrasado no call. A gente pensar a pergunta até de curto prazo, tá? Teve uma deterioração bem pronunciada, assim, do cenário macro aí no último mês e meio, né? E dado o tamanho, né, da compra que é para um cliente, queria entender se vocês sentiram aí uma deterioração ainda maior em termos de VSO aí para o quarto trimestre, né? Como vocês estão vendo essa tendência aí de vendas aí, dado tudo, né? Acho que o furacão macro que a gente está passando nesse momento. Obrigada. Oi, Fanny, obrigado pela tua pergunta. Aqui é o Carlos, vou começar respondendo, né? De fato, a gente percebe dois movimentos, né? A gente até comentou sobre isso um pouquinho no call, mas eu acho que vale a pena repassar, porque é um ponto bastante relevante, né? O primeiro impacto é um cliente que ele tem uma affordability mais limitada, né? Que sente já um preço de metro quadrado mais alto em São Paulo, isso daí a gente olha em todos os segmentos, né? Desde compacto econômico e alto padrão, e de fato a gente vê um volume de visitação menor, né? Quando a gente olha os produtos que a Iven está lançando, ela vem lançando produtos e a gente consegue refletir isso olhando para frente, porque a gente está com um volume hoje de pipe, né, no nosso land bank em gatilho para ser lançado robusto, e a gente pode escolher os produtos mais resilientes, a gente vem priorizando os produtos nas localizações de desejo, né? Aonde a configuração do produto, por a gente estar lançando um produto que entendemos que na microrregião é o melhor ou um dos melhores, e se a gente olhar o volume de estoque em São Paulo, né, pelo lançamento dos últimos 3 anos, se lançou muito pouco e a absorção foi muito boa, até por restrições de zoneamento, né, do produto maior, aquele produto de 200 metros quadrados, de alta renda, a gente vê ainda uma demanda forte nesse segmento. Então, a gente continua observando nos nossos estandes o volume de visita sólido, em linha com o que a gente vinha observando
2, 3 trimestres atrás, e um cliente muito propenso a comprar aquele produto, porque ele quer mudar para aquela região, ele quer mudar para um produto de alto valor agregado, ele quer ir para um condomínio clube, ele quer ter uma solução de home office, mudou a vida dele um pouco depois, né, de toda essa pandemia, então ele valoriza mais o morar e assim por diante, a gente vem conseguindo repassar preço até um pouco acima da variação do INCC. A gente continua otimista nesse segmento, né? Acabamos de lançar um produto que nem eu comentei com vocês no Brooklyn, na Rua Portugal, que a absorção e assim a aderência se mostrou muito boa. Então, nesse segmento, a gente continua com um viés positivo. Quando a gente olha o segmento econômico, a gente percebe uma maior dificuldade de repassar preço, sem dúvida nenhuma, por restrições de renda do cliente, e produtos compactos, em função também, né, de uma subida de juros, uma rentabilidade melhor hoje, que é um perfil mais de investidor que compra esse produto, a gente também sente uma redução na velocidade de vendas, mas esse não é o foco da Even e não são os produtos que a gente vem priorizando. Perfeito, Carlos, muito obrigada. Perfeito, Carlos, muito obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos para as considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos na nossa conferência, né? Nós estamos bastante orgulhosos com a evolução do resultado e melhora de rentabilidade, retorno, pagamento de dividendos que nós estamos conseguindo entregar aí para os nossos acionistas, né? Então a gente agradece muito a participação de vocês nessa conferência, estamos 100% à disposição, principalmente o Leandro, onde é importante ele passar toda a parte estratégica da companhia, ficou com o áudio um pouco prejudicado nessa conferência, ele está 100% à disposição, caso vocês queiram fazer algumas perguntas, algum call, fiquem à vontade para nos ligar, e será um prazer aí revê-los na nossa próxima teleconferência. Obrigado. O webinar da Even está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.